A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Essa é minha esposa, Cristina. Nós somos pastores do ministério bidegospel.com, que é Seja o Evangelho. Nossa missão como ministério é conduzir o cristão a andar na plenitude de Jesus Cristo, amém? Hoje a minha esposa vai trazer a palavra para nós, que vai trazer a ministração, e nós falamos sobre muitas naturezas aqui até o momento. Nós já falamos da nossa nova natureza, o novo eu em Cristo Jesus, a natureza de Deus, várias características na natureza de Deus. Falamos também no último vídeo sobre a natureza de Satanás, conhecendo o nosso inimigo. Mas hoje nós vamos falar, antes de seguirmos com o nosso estudo, da principal, fundamental, acho que o principal de tudo isso, né? Paulo menciona lá naquele primeiro estudo, quando lembra quando nós falamos sobre os efeitos da graça? E Paulo mencionava o amor, logo após aquela discussão que eles falavam sobre qual efeito era maior que o outro efeito da graça, e logo em seguida Paulo falava que sem o amor nada seria possível, não é verdade? Então eu acho que depois de tudo isso que nós estudamos até aqui, não só todas essas características, mas qual é a motivação principal de tudo isso? Qual foi a motivação principal que Jesus revelou a nós, seres humanos? Foi o amor de Deus para conosco. O amor de Deus manifestou em Jesus Cristo. A motivação de Jesus em fazer tudo aquilo que Ele fez foi o amor de Deus. Então, em nome de Jesus, que vocês possam ser edificados e abençoados com essa palavra que minha esposa vai trazer, e ela vai falar justamente disso, a principal motivação como natureza de Deus, o amor de Deus. Amém? É com ela agora. Meus queridos irmãos, nossa, falar do amor de Deus, sabe que quando eu penso na morte de cruz, quando eu penso nos mandamentos, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o quanto Deus nos amou. Deus nos amou primeiro, meus irmãos. Deus nos amou primeiro. A gente tem alguns versículos para meditação. E eu quero dizer que, como o Marcelo disse, não adianta a gente falar línguas dos anjos, não adianta muitas coisas que a gente faça, não adianta as nossas obras, adianta sim o amor de Cristo, o amor de Deus para conosco. O amor, nós precisamos entender o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele nos conduz a ter determinadas ações. Se a gente conseguir entender o amor de Deus, meus irmãos, você nunca mais será a mesma pessoa. Nós podemos fazer tantas coisas, mas nunca de uma forma mecânica. Porque se a gente fizer de uma forma mecânica, nada vai acontecer. Porque o amor, o poder do amor, precisa se manifestar através das nossas vidas. O primeiro versículo a gente baseia na 1 João, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Irmãos, é muito lindo saber que Ele é amor. E que se nós entendermos que esse amor de Deus fez Cristo morrer na cruz por nós, aquilo tudo foi o princípio
de tantas coisas que estariam por vir. Em João também 4:7 diz assim, que nós precisamos amar uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E quem quer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É muito profundo a gente falar do amor de Cristo, do amor de Deus, do Espírito Santo, da perfeição da Trindade sobre as nossas vidas, da ação deles sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender e experimentar essa natureza, irmãos. Nós precisamos experimentar essa natureza. O Senhor precisa nos conduzir, porque isso é um processo. Nós não conseguimos amar da forma que Deus nos amou do dia para a noite. Isso seria maravilhoso, mas nós como humanos a gente não consegue entender e viver essa profundidade do dia para a noite. Então, nós vamos levar vocês a ter um encontro, e esse encontro vem através da manifestação de Deus nas nossas vidas. Quando nós falamos da natureza de Deus, nós falamos em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que o amor dele, nada nos separa do amor de Deus. O amor dele é infinito. A gente vai passar a vida inteira tentando descobrir esse amor, essa profundidade do amor de Cristo, de Deus. Você já imaginou o que os anjos veem? Você já parou para imaginar? Porque eles ficam ali, santo, santo, diante do trono do Senhor. Santo, santo, santo. Irmãos, eu acredito que eles veem o caráter do Senhor. Eles veem o amor de Deus para com a criação dele. E eu acho que é algo que nos constrangeria. Eu quero fazer uma pergunta para você, se você já sentiu o amor de Deus. Você já sentiu o amor de Jesus? Porque o amor, ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Quando você recebe uma profecia, quando você lê a palavra de Deus, quando você sente Ele falando no teu coração, você começa a entender que todas essas manifestações, elas só acontecem por causa do amor dele. O nosso amor, irmãos, ele é condicionado. E o amor de Deus é incondicional. Nós sempre, no nosso amor, nós temos algo que, sabe aquele toma lá da cá? Eu amo porque você me ama. Eu amo porque você tem algo para me oferecer. Eu amo porque eu sei que lá na frente esse amor vai ser revertido em algo em benefício a mim. O nosso amor é sempre condicionado a algo, a alguma coisa. Entenda que Deus não quer nada de nós. Deus não faz barganha conosco. O amor dele explica isso. Ele nos ama, independente de qualquer situação, independente dos nossos pecados. E aí, eu sempre tenho uma frase que eu falo assim: que amor é esse? Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe, ele nos conhece. Ele sabe que ali na frente a gente vai pecar,
Lembra de Pedro? Você me negará 3 vezes. Ele falou para Pedro as vezes que ele o negaria. E mesmo assim, Jesus o amava. Mesmo assim, Ele nos ama. Sabe quando você faz uma oração para alguém, você expressa o amor de Cristo. Você expressa o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21, diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 21 diz assim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vocês sabiam, irmãos, que a ação do orar, a ação de levar o amor de Deus para as pessoas, essa é a expressão do amor de Deus que flui através de você. Ele precisa, o verdadeiro amor de Deus precisa fluir através de você. Você precisa agir. Eu costumo dizer que Jesus é movimento, Jesus está em vós, está em mim. Nós precisamos ter o movimento de Cristo, levar o amor de Deus para as pessoas. Esse amor que é infinito. Quantas vezes, quando você vai orar por alguém, você fala, Jesus te ama. Parece que aquela pessoa só precisava daquela frase, Jesus te ama. Olha, eu não sei o que você está passando, mas Jesus te ama. Todos nós necessitamos do amor para sobreviver, para viver. E Jesus é o nosso exemplo de amor. Não existe outro maior exemplo que não seja Jesus. Às vezes, irmãos, nós vemos tantas pessoas. Quero ser como Elias, quero ser como Abraão, quero ser como Davi. Mas nós precisamos desejar ser como Cristo. Porque todos aqueles homens foram homens. E ainda que tenham entendido um pouco do amor de Deus, eles falhavam. E Deus não falha. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. O Espírito Santo de Deus é perfeito. Então, o nosso exemplo, se você quer seguir algum exemplo, siga o exemplo de Cristo. Porque Ele nos amou. Ele nos mostrou o verdadeiro amor, um amor que não termina, é um amor infinito. E Ele deseja que nós venhamos a conhecer esse amor e a manifestar esse amor. A compaixão. Quando Lázaro morreu, Jesus se encheu de compaixão. Jesus curava porque Ele era cheio da compaixão. Que a gente possa dar essa compaixão que está em nós, porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Esse amor, ele precisa turbilhar, ele precisa se inflamar dentro de nós, de dentro para fora. Nós precisamos transbordar esse amor.
E a gente consegue fazer isso quando a gente deixa o nosso egoísmo de lado, irmãos. Muitas vezes nós somos egoístas. Ah, não vou. Ah, não dá. Só depois. E nós precisamos entender que o Senhor espera que a gente derrame, porque nós entendemos quem Ele é. Nós entendemos a profundidade dele, do amor dele. E se nós entendemos, a gente precisa levar isso. Vamos falar. Não dá para se falar de amor se a gente não for para 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, nunca busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. E aí, no versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Você precisa ser testemunha deste amor que está na palavra de Deus, deste amor que provém de Deus e de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas. Você precisa testemunhar, você precisa exalar este amor, meus irmãos. Porque se você conseguir fazer isso, você vai viver a sua verdadeira identidade. Figura e semelhança, diz o Senhor dos Exércitos. Existe uma responsabilidade. Figura e semelhança. Que nós possamos entender esse amor que é infinito, que é benigno, que é leal, que é fiel. Porque dessa forma, o seu coração vai ser segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Que honra! Que honra, meus irmãos! Nós precisamos transbordar. Nós precisamos ver as pessoas como Cristo vê. Entendem? Não com os nossos olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Nós precisamos crescer nessa plenitude, na plenitude de Cristo. Logo em breve vamos falar do sozo, que é uma palavra tão curtinha, mas tão profunda. E essa plenitude envolve o amor, envolve a libertação,
a cura, o resgate, o consolo, é o tudo, é o package de Cristo Jesus, é o presente dele nas nossas vidas, para nós e para o próximo. A natureza de Deus, irmãos, a natureza dele, tudo começou com amor. Vocês sabiam que o amor, ele é o exato oposto do egoísmo? O amor é o exato oposto, a palavra oposta do amor é o egoísmo. Nós que descobrimos esse amor, não podemos mais estar paralisados. Aonde tem Jesus, tem movimento. Nós precisamos se mover em amor, em compaixão para com o nosso próximo. A gente precisa se questionar um pouco, não para haver condenação sobre nós. Nossa, eu não estou fazendo isso, meu Deus. Não. É se questionar e permitir e pedir para que Deus nos conduza a viver essa verdade em amor. A gente precisa, porque o amor, ele amplifica o poder de Deus. O amor é tudo. Então, se você conseguir entender que você vai ser movido a fazer, a levar a cura, a levar o resgate, a levar todos esses sentimentos que a gente já conhece, todas essas ações de Cristo, através do amor, ninguém te para. Sabe por quê? Porque o Marcelo já falou com vocês sobre a natureza de Satanás. E onde há luz, não há trevas. O amor constrói, o desamor destrói. Não é verdade? O desamor vem do inimigo das nossas almas. Então, muitas vezes, ele nos paralisa. Será? Você vai orar? Você que acabou de pecar? Você, não se esqueça que ele é o nosso acusador. E ele não quer que você manifeste o reino de Deus aqui. Então ele vai colocar pensamentos em você para não te deixar se movimentar. Para não deixar você levar o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo rompe cadeias, meus irmãos. Nós todos precisamos crescer em amor. Porque o inimigo, o diabo, ele acha que a gente é egoísta igual a ele. Porque nós vamos amar, nós vamos entregar o amor ao próximo sem nada em troca. Porque já foi pago na cruz, irmãos. O preço foi alto. Nada em troca. E Satanás não acredita que a gente possa fazer isso. Porque pela nossa natureza pecaminosa, ele está certo. Mas pela nossa natureza hoje, nós que temos a Cristo, a nossa natureza, a natureza de Cristo está, elas são uma só. E o inimigo vai correr de você.
Porque ele vai saber que você exalando o amor de Deus, haverá luz. E como a palavra em Tiago nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o inimigo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste o inimigo, irmãos? Andando no reino. Andando como Cristo. Cristo resistiu o inimigo o tempo todo, então nós temos que resistir. Amém, meus queridos? Ele acha que a gente ama a Deus porque Deus sempre tem que nos dar alguma coisa. E nós temos que mostrar para Ele que nós entendemos que o amor de Deus é incondicional. E que nós aprendemos desse amor. E que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque o diabo, ele nunca vai ter o Espírito Santo de Deus. E nós o temos. Nós o temos. Por isso que ele quer sempre nos manter longe. Ele quer nos manter longe do reino. Ele não quer que a gente faça a vontade de Deus. Então ele nos mantém distraídos. Ou ele vem com acusações. Você que acabou de errar com a sua esposa. Você que fez isso, que fez aquilo. Imagina, só o pastor, só o líder, só o... Não. A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção. Ele dá tudo igualzinho para cada um, à medida que a gente abre o nosso coração. Só que se você entender essa natureza, a influência do inimigo contra a sua vida, o que te impede de amar o próximo como a ti mesmo, começa a cair por terra, irmãos. O amor é uma arma poderosa. Poderosa. Porque ela é verdade. Nós fomos criados para amar, sabia? Porque, entenda, tudo foi estratégia do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós. Nunca se esqueça disso. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós somos abençoados. E somos abençoadores. Liberto para libertar. Abençoado para abençoar. Amado para amar. Jesus é lindo, meus irmãos. Eu não conheço outro. Não conheço outro, não conheço outro. O reino de Satanás começa a acabar quando o amor de Deus cresce em você. Que ele cresça e eu diminua. Como você faz isso? Tira os olhos de você. A confiança não é em você. A sua confiança não pode ser em você. A sua confiança precisa estar em Cristo. É nele que é a sua confiança. Você vai levar o amor que é dele, que está dentro de você para as pessoas. O reino dele vai se manifestar em amor através da sua vida. Quando você deseja isso, as possibilidades começam a acontecer na sua vida. O amor de Deus começa a fluir. Porque veja bem, nós
pedindo para o nosso Pai, Senhor, me dá mais amor, coloca mais amor em mim pelas pessoas, para que eu possa amá-las mais e mais, para que a minha vida seja secundária e a sua seja primária em mim. Coloca o seu amor em mim. O que vocês acham que Jesus faria? Ele vai derramar, ele vai te transbordar do amor dele. E aí isso tudo muda, tudo vai mudar. Tua mente vai mudar. As tuas ações vão mudar, irmãos. Porque quando as pessoas ligam para nós, não importa a hora, não importa o dia, o momento, nós paramos as nossas vidas porque o reino é a nossa prioridade hoje. O reino de Deus precisa ser a sua prioridade. É isso que é ser cristão. Nós vamos para Mateus 22, capítulo 22, versículo 36 a 39, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu pensamento. Coloque, irmãos, o reino de Deus à frente de todas as coisas na sua vida, porque é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é um pai ciumento, ele te ama, ele me ama. Ele quer ouvir de você. Eu sou todo seu. Eu tô contigo. Tamo junto, Jesus. A minha vida é sua. Ele quer tudo que é nosso. Porque quando a gente se entrega, quando a gente entrega o todo que é nosso, o Senhor diz assim: agora eu consigo. Agora ele entendeu. E aí, o desejo de Cristo vai estar em primeiro lugar na sua vida. Sabe, irmãos? Jesus pagou um alto preço para habitar em nós. Nós sabemos disso. Em amor, Ele fez isso por nós. Em amor, nós precisamos levar o reino dEle. O versículo 38 diz assim: Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é delicioso. Sabia? Levar o amor de Deus, amar o próximo, aquele que está cativo, aquele que está precisando ouvir a voz do Senhor. Irmãos, isso é atraente. E aí me vem o versículo que diz: é melhor dar do que receber. Faça isso, irmãos. Dá o amor de Deus para as pessoas. Seja diferente. Você precisa fazer a diferença. Você precisa ser a diferença nestes dias, nos próximos dias, até o seu fechar dos olhos. Você precisa ser um imã, meus irmãos. O amor de Deus tem que fazer com que as pessoas venham até você. As pessoas precisam ver Cristo em você. A compaixão do Senhor através da sua vida.
Isso é delicioso. É delicioso você estender a sua mão para o irmão caído. Porque quando você olha, você vê que não é a sua, é a de Cristo. O que Jesus faria? Irmãos, que essa frase entre no coração de vocês, diante de uma situação, diante de uma circunstância. O que Jesus faria naquela situação? Esses dias nós recebemos um irmão aqui, ele disse assim para mim: Cristina, um dia quando eu vi na reunião de vocês, e você falou para mim, aquilo mudou a minha vida, uma frase que eu nunca esqueço. O que Jesus faria nessa circunstância que você está passando? Irmãos, que essa frase fique arraigada, escrita no coração de vocês. Nós precisamos levar o amor de Cristo. O amor que é completo, que tudo pode. Amar o próximo como a ti mesmo não pode ser um peso, tem que ser alegria. Eu e o Marcelo, nós amamos amar. Irmãos, é delicioso, se permita. Porque Ele vai te levar a amar por Ele, através dEle, para Ele e não para você. E é delicioso. É delicioso. É delicioso. Se permita. Quebrante teu coração. Fale com Cristo, eu quero. Eu quero. Eu quero teu amor fluindo de mim. Eu quero. Sabe um copo, irmãos? Um copo vazio não serve de nada, não serve para nada. Um copo transbordante, ele transborda, ele tem sobrando. Que você seja um copo transbordante do Senhor, em amor. Que você se permita ser instrumento de Cristo em amor aqui na terra. Que você se permita ser um filho obediente. Amém? Eu quero que você ore com Cristo. Que você possa refletir as suas ações. E que você possa ser, sim, a diferença. Que você possa ser, sim, o imã em amor para todos ao teu redor. Irmãos, vocês não vão se arrepender. Vocês não irão se arrepender. Porque é bom demais. É bom demais. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. E que vocês possam se deleitar com Cristo. E que Ele possa vir falar em vossos corações. Dessa natureza dele, que tudo faz e que tudo muda em nós. O amor. Muito obrigada.
Eu os abençoo em nome de Jesus.